Yehoshua, parte 5, parte final. O Mishkan é estabelecido em Shiló. Era agora o 14º ano após Bnei Israel terem chegado a Eretz Israel. Até agora, o Mishkan tinha estado em Gilgal, a primeira parada que os judeus fizeram em Eretz Israel. Agora Yehoshua disse: vamos transferir o Aharon e os outros objetos sagrados do Mishkan para Shiló. Shiló estava na terra da Shevet Efraim. Bnei Israel construíram um grande Mishkan lá. Suas paredes eram de pedra, mas o teto ainda era feito de cortinas, como o Mishkan anterior. Isso mostrou que o Mishkan não seria o lar duradouro para o Aharon. Era apenas temporário, até que o Beit Hamikdash fosse construído. O Mishkan permaneceu em Shiló pelos próximos 369 anos. Então os filisteus o destruíram. Essa história será contada no livro de Samuel. Todos os Bnei Israel se reuniram em Shiló em honra ao novo Mishkan. As últimas 7 tribos recebem suas partes da terra. Até agora, 5 Shevatim receberam partes da terra. Elas eram Reuven, Gad, parte de Menache a leste do Jordão por Moshe, Yehudá, Efraim, parte de Menache em Eretz Israel, propriamente dita por Yehoshua. Restaram 7 Shevatim para receber suas porções. Yehoshua lembrou-lhes: é seu dever anotar quais cidades e campos existem nas partes restantes de Eretz Israel. Não podemos prosseguir com o Goral, a menos que vocês primeiro avaliem a terra e descubram exatamente que tipo de terra ela é. O Goral só mostrava a área aproximada que uma Shevet recebia. Por exemplo, Zebulun recebeu a região de Jacó. Mas cabia aos Bnei Israel inspecionar a terra e observar os limites exatos de cada parte. Depois que as 3 primeiras porções foram distribuídas, Bnei Israel pararam de fazer isso. Eles temiam que assim que cada Shevet conhecesse sua porção, as outras Shevatim não ajudariam mais o dono a conquistar a sua terra. Portanto, Yehoshua teve que repreendê-los. Vocês estão errados em se preocupar. Não adie a divisão da terra. Hashem irá ajudar cada Shevet a conquistar a sua porção, mesmo que as outras Shevatim não vierem em sua ajuda. Agora peguem 3 homens de cada uma das 7 tribos restantes. Deixem eles examinarem e medirem a terra restante. Eles irão dividi-la em 7 partes. Então lançaremos o Goral diante de Hashem na entrada do Mishkan de Shiló, para ver qual Shevet receberá qual porção. Bnei Israel obedeceram a Yehoshua. Um grupo de 21 homens partiu para explorar as terras restantes e anotar os nomes das cidades, campos e bosques. Para conseguir isso, eles tiveram que viajar através de invicto território inimigo. Mas nenhum dos cananim se atreveu a prejudicá-los. Quando voltaram, apresentaram a Yehoshua uma lista com 7 porções. Yehoshua realizou o sorteio em Gilgal. Goral escolheu as porções das tribos restantes na seguinte ordem. Shevet Benjamim era a Shevet mais importante depois de Yosef. O Goral que deu uma porção ao lado de Yehudá. A cidade de Jericó estava em sua parte. Shevet Shimon. A maior parte de sua porção consistia em faixas de terra e cidades dentro da parte de Yehudá. Foi uma punição para Shimon que sua terra estivesse espalhada dentro das fronteiras de uma Shevet diferente. Nosso patriarca Jacob estava zangado com seus filhos Shimon e Levi. Eles foram os principais a sugerir que Yosef deveria ser punido com a morte por seus sonhos. Foram eles que se encarregaram do terrível ato de jogá-lo no poço. Antes de seu falecimento, Jacob, contudo, profetizou: os descendentes de Shimon e Levi não terão uma porção única da terra. Eles estarão espalhados por toda parte. Dessa forma, eles não serão perigosos no futuro. As palavras de Jacó foram cumpridas. Levi recebeu 48 cidades espalhadas por toda parte de Eretz Israel. E Shimon recebeu cidades dentro da porção de Yehudá. Porque de todas as tribos, Shimon foi colocado na porção de Yehudá. O Midrash explica isso com uma chave.
uma shala, uma parábola. O touro indisciplinado. Um agricultor tinha um touro que muitas vezes ficava agressivo. O único animal que fazia com que o touro se aquietasse era um leão, pois o touro ficava aterrorizado pela mera visão de um leão. O fazendeiro, portanto, colocou uma estátua de um leão perto do estábulo do touro. Sempre que o touro olhava para ela, mantinha-se calmo e não enlouquecia. A chave para a parábola. A tribo de Shimon tinha algumas pessoas de sangue quente entre eles. Eles perderam a paciência e poderiam perder a paciência e fariam coisas das quais mais tarde se arrependeriam. Você se lembra que no deserto, Zimri, o nasci da chefe de Shimon, trouxeram uma moça não judia para o acampamento? Outros membros de Shimon também se comportaram de maneira desrespeitosa em relação a Moshe. O Gorá, portanto, colocou a chefe de Shimon na terra de Yehudá. Yehudá foi comparado a um leão, porque Yehudá era o pai dos reis, nobres e líderes da nação. Eles manteriam os membros de Shimon sob controle. A próxima Shevet para receber sua terra era a Shevet Zebulun. A fronteira ocidental da sua terra era o mar Mediterrâneo. Esse foi o cumprimento da bênção de Jacó. Zebulun viverá na praia do mar. Em seguida, Gorá escolheu Shevet Itzacar. Sua terra ficava entre Zebulun ao norte e Menache, que era seu vizinho ao sul. Shevet Asher. Sua porção ficava na parte norte da terra, próxima ao mar Mediterrâneo. Shevet Naphtali. Naphtali era vizinho de Asher. Sua terra incluía a região frutífera dos Yam Kinneret, o mar da Galileia. A fruta deliciosa que ali crescia amadurecia cedo e sempre era grande e suculenta. A última tribo a receber a terra, como também a última a viajar no deserto, foi a Shevet Dan. Dan recebeu terras da parte sul de Eretz Israel, a oeste de Benjamim e ao norte de Yehudá. Ele também conquistou a terra adicional muito ao norte de Eretz Israel. Yehoshua recebe sua própria cidade. Quando Yehoshua e Caleb foram enviados por Moshe com os outros 10 espiões, eles só trouxeram de volta um bom relatório de Eretz Israel. Naquela época, Hashem havia prometido a eles que, como parte de sua recompensa, eles teriam suas próprias cidades em Eretz Israel. Estas não seriam distribuídas pelo Gorá. Yehoshua e Caleb podiam escolher qualquer cidade que quisessem. Como você se lembra, Caleb escolheu Hebron. Yehoshua esperou até que todas as tribos recebessem suas porções. Então ele pediu a cidade de Timná-Será, na porção de sua tribo, Efraim. O Cohen Gadol, Elazar, perguntou a Urim e Tumim se Hashem concordava. Hashem deu permissão a Yehoshua para tomar essa cidade. Nós vemos como Yehoshua era modesto. Ele estava encarregado de dividir a terra inteira, mas ele não tomou nenhuma propriedade para si até que todos os outros recebessem sua porção. E então ele aceitou apenas com o consentimento de Hashem. Yehoshua escolheu uma cidade que estava localizada em uma montanha, um lugar calmo e solitário. Lá ele esperava poder servir a Hashem sem ser perturbado. Ele teria uma chance de aprender e rezar em paz e sossego. Quando Yehoshua recebeu a cidade de Timnah-Sera, ela ainda não era construída. Yehoshua foi quem a construiu. Também não era frutífera, mas pelo zerut de Yehoshua ela tornou-se muito fértil. Mais tarde, muitos Neviim, profetas, viveram nessa área. Era um bom lugar para se ter uma nevoada. Uma pessoa podia se concentrar em servir a Hashem lá, estando longe da agitação da vida cotidiana. Yehoshua estabelece 3 cidades de refúgio em Eretz Israel. Hashem disse a Yehoshua: agora que toda a terra foi destinada aos Bnei Israel, é hora de cumprir uma mitzvah ordenada por Moshe. Isso é, separar os Arei Miklat. O que é uma Ir Miklat? Plural de Arei Miklat. Se um judeu matar outro por engano, ele deve correr para uma Ir Miklat, uma cidade refúgio. Esta é uma das cidades onde os Leviim viviam. Os Leviim deveriam permitir que o assassino vivesse lá sem cobrar-lhe o aluguel. Enquanto esse assassino estivesse na Ir Miklat, ele estaria a salvo do Goel Hadam. Fora de uma Ir Miklat, o Goel Hadam tem direito de matá-lo.
O assassino deveria ficar na Ir Miklat até o Cohen Gadol falecer. Então ele estaria livre para sair. Goel Hadan não poderá mais machucá-lo. Moshe montou 3 Arei Miklat no lado leste do Jordão, na terra das 2,5 tribos. Yehoshua montou outras 3 em Eretz Canaã, propriamente dita. Elas eram: 1. A cidade de Quedesh, ao norte, na porção de Naftali. 2. A cidade de Xerem, na porção de Efraim. E 3. A cidade de Hebron, na porção de Judá. Como você se lembra, Caleb recebeu Hebron, mas na verdade ele só conseguiu os campos ao redor de Hebron. A cidade em si era uma Ir Miklat. Se um assassino ao lado leste do Jordão corria para uma Ir Miklat ao lado oeste, ou ao contrário, isso protegia? Sim, cada Ir Miklat protegia um assassino, não importava de onde ele vinha. O que acontecia se um judeu matasse alguém por engano estando em uma Ir Miklat? Ele deveria fugir para uma outra Ir Miklat? Não, mas ele deveria se mudar para um bairro diferente daquela mesma cidade. Quando Moshe separou 3 cidades de refúgio ao lado leste do Jordão, mais de 14 anos antes, elas não protegiam de um assassino. Somente quando as Arei Miklat e Yehoshua em Eretz Canaã foram estabelecidas é que todas as Arei Miklat se tornaram efetivas como cidade de refúgio. Pergunta: por que a Torá decretou que um assassino deve permanecer na cidade de refúgio até que o Cohen Gadol morra? Uma das respostas: o Cohen Gadol era o responsável por rezar para que nenhuma tragédia, como uma morte acidental, acontecesse entre o povo judeu enquanto ele estivesse vivo. Se ele rezasse sinceramente, Hashem não permitiria que um assassinato acidental ocorresse durante toda a vida daquele Cohen Gadol. Se um judeu era assassinado por engano, isso mostra que o Cohen Gadol não rezou de forma tão sincera quanto deveria. O Cohen Gadol era punido midá keneged midá. O assassino no Ir Miklat rezaria para Hashem, implorando de todo o coração para que o Cohen Gadol morresse logo, porque só então ele poderia voltar para casa. Como o Cohen Gadol não havia rezado adequadamente, outros deveriam orar por sua morte também. Essa é uma lição para nós também. Não era só o Cohen Gadol que deveria rezar pelos outros. Hashem quer que todos nós nos dediquemos aos nossos companheiros judeus. Se sabemos que outros judeus estão passando por dificuldades ou problemas, devemos pedir a Hashem que os ajude. E todos os dias devemos implorar a Hashem para poupar todos os judeus do mundo de sofrimento. Os Levim recebem 48 cidades. Uma vez que a terra foi dividida e o Mishkan estava instalado em Shiló, os líderes dos Levim se aproximaram do Cohen Gadol Elazar e Yehoshua e disseram: Hashem ordenou a Moshe que todas as tribos devem dar a nós, os Levim, cidades nas quais possamos nos estabelecer. Todas as Shevatim foram ordenadas a dar algumas de suas cidades para os Levim, exatamente como eles davam para os Levim e Coanim o Maaseh, 1/10, e a Terumá de seus produtos. Por que os Levim esperaram até agora para pedir essas cidades? Eles podem ser comparados aos soldados do exército de um rei. Após o fim da guerra, a nação está pacificamente estabelecida e o rei está salvo em seu palácio. Só então os soldados pedem seu pagamento. Da mesma forma, os Levim esperaram até os Bnei Israel estarem assentados e o Mishkan estabelecido em Shiló. Os Levim receberam 48 cidades. 6 delas seriam as Arei Miklat, que Yehoshua já havia separado. Yehoshua realizou o Goral no Mishkan em Shiló, para descobrir em que ordem as famílias dos Levim deveriam receber suas cidades, e quantas de suas cidades cada Shevet teria que ceder. O Goral miraculosamente escolheu os Levim pela ordem de sua importância. Primeiro, a família de Kehat. Você se lembra porque eles eram os mais importantes? Eles carregavam os objetos mais sagrados, o Aharon, o Shulhan e a Menorá. Depois, a família de Gershon e, finalmente, a família de Merari. Goral também escolheu Yehudá, a principal tribo, para ser a primeira a dar suas cidades para os Levim. Depois Shimon e depois Benjamim. Goral decidiu que os Levim receberiam o seguinte número de cidades. A família de Kehat, 23 cidades.
A família de Gershon, 13 cidades. A família de Merari, 12 cidades. No total, 48 cidades. Essas incluíam as 6 Arei Miklat, das quais cada família levita recebeu 2. Cada chefe teve que dar 4 de suas cidades para os Leviim, exceto Naftali, que teve que dar 3, e Yehudá teve que dar 8, e Shimon, que só teve que dar 1. Sempre que uma cidade era doada aos Leviim, ela também incluía uma área de 2.000 amot ao seu redor. Pergunta: por que Hashem queria que os Leviim ficassem espalhados por toda a Eretz Israel, ao invés de tê-los juntos em uma só porção, como as demais tribos? Algumas respostas. Número 1. Dessa forma haveria Arei Miklat em toda a Eretz Israel. Além das 6 Arei Miklat, cada cidade dos Leviim protegia o assassino. Número 2. Os Leviim serviam no Beit HaMikdash. Eles não tinham tempo para a agricultura. Como então eles obtinham a renda? Eles recebiam parte da colheita terumá, maasê e outros presentes dos Bnei Israel. Uma vez que eles estavam espalhados por toda a terra, eles ficavam próximos de um número maior de judeus, facilitando receber os presentes que lhes eram devidos. Número 3. Os Kohanim e os Leviim eram pessoas sagradas. Eles estavam ocupados fazendo a avodá e estudando Torá. Eles também ensinavam a outros judeus. Da mesma forma, estando espalhados por toda a terra, os Leviim conseguiam alcançar um número maior de judeus e instruí-los na Torá. Bnei Israel finalmente desfrutam da paz em Eretz Israel. 14 anos depois que Bnei Israel entraram na terra, finalmente houve paz. Os Quenanim não ousaram mais atacá-los. Enquanto Yehoshua viveu, os judeus não tiveram nenhum problema com eles. Esta foi uma recompensa de Hashem, pois eles mantiveram a Torá. No entanto, embora toda a terra tivesse sido entregue aos judeus, ainda havia algumas cidades dos Cananim espalhadas aqui e ali. Os Cananim entrincheiraram-se em castelos e cidades fortificadas. Bnei Israel os deixaram em paz, porque sabiam que os Cananim não ousariam incomodá-los. Mas isso foi um erro grave. Hashem havia advertido Bnei Israel para não permitirem que nenhuma das 7 nações vivesse com eles na terra. Se os judeus tivessem tentado com mais afinco, teriam conseguido expulsar todas as nações. Mas eles estavam contentes em ter a maior parte da terra em suas mãos e ansiavam pela paz. Mais tarde, os Bnei Israel sofreram por causa desse grave erro. Hashem havia cumprido sua promessa aos antepassados, ou seja, dar Eretz Israel ao povo judeu e abençoá-lo com muitas coisas boas. Reuben, Gad e parte da tribo de Menashe retornam para o lado leste do Jordão. Essas 2 tribos e meia receberam suas partes da terra a leste do Jordão na época de Moshe, antes de qualquer outra Shevatim, mas seus soldados não se estabeleceram lá. Eles deixaram suas famílias do lado oriental do Jordão, enquanto marchavam com o restante dos judeus para Eretz Canaã. Durante 7 anos, eles lutaram à frente do exército, como haviam prometido fazer. Depois ficaram com Yehoshua e Bnei Israel outros 7 anos, enquanto a terra estava sendo dividida. Mesmo depois de 14 anos, quando Bnei Israel estavam finalmente assentados, as 2 tribos e meia não correram para casa. Elas esperaram pacientemente até que Yehoshua lhes desse permissão para irem embora. Yehoshua chamou-os e elogiou-os muito. Vocês cumpriram sua promessa a Moshe de ajudar Bnei Israel a conquistar a terra. Vocês permaneceram até que a terra fosse dividida. Agora podem sair e voltar para suas famílias. Mas lembre-se que viverão longe da Terra Santa. Então tenham uma certeza adicional para continuar observando as mitzvot de Hashem. Yehoshua abençoou as 2 tribos e meia. As 2 tribos e meia ficaram com o coração pesado. Eles beijaram o solo de Eretz Israel para se despedir. Na época em que pediram a terra do lado leste do Jordão, eles não haviam percebido quão sagrada e boa era Eretz Israel. Agora viveriam em uma terra menos sagrada, longe do Michigan e do restante dos judeus. Yehoshua lhes disse: eu vou acompanhá-los. Ele andou até o rio Jordão, que era a fronteira da Terra Santa. Quando chegou a hora de Yehoshua voltar para casa, as 2 tribos e meia notaram que havia muito poucas pessoas para acompanhá-lo. Por respeito ao líder, eles decidiram voltar e levá-lo para casa. Yehoshua deu-lhes outra bênção. Foi ainda maior que a primeira. Ele lhes disse:
que vocês recebam um espólio de ouro, prata, cobre e roupas. Compartilhem com seus irmãos que ficaram em casa para cuidar de sua propriedade. Quando a bênção de Yehoshua foi cumprida, o Midrash nos conta a batalha contra os árabes. Ao aproximarem-se de suas tendas ao lado leste do Jordão, as 2,5 tribos ficaram chocadas ao ouvir sons de espadas e gritos de guerra. O que isso poderia significar? Quando chegaram ainda mais perto, notaram que havia 2 grupos de homens em combate. Todos eles tinham barba e cabelos compridos. 3 famílias árabes malvadas haviam iniciado um ataque aos filhos das 2,5 tribos. Com sua força física esmagadora, os árabes estavam prestes a vencer. Os pais, que naquele momento regressavam lá, perceberam que seus filhos estavam em grave perigo. Eles queriam desesperadamente ajudá-los, mas não conseguiam reconhecer quem eram os filhos e quem era o inimigo. Eles haviam deixado suas famílias para trás 14 anos antes, e os filhos adolescentes agora eram homens adultos com barba. Todos os filhos tinham deixado os cabelos crescerem como sinal de luto pelos pais ausentes. Eles se pareciam com os árabes, que tinham também cabelos compridos. Os pais estavam desesperados, eles não arriscariam matar os próprios filhos por engano. Como sempre, Hashem os ajudou. Sentindo que o fim deles estava próximo, os rapazes judeus gritaram: Deus de Abraão, Isaque e Israel, nos atenda! Assim que os pais ouviram essas palavras, correram para o resgate dos filhos. Num piscar de olhos, eles atacaram os árabes e os destruíram. Eles levaram o espólio do inimigo: ouro, prata, cobre, ferro e roupas. A bênção de Yehoshua foi cumprida ao pé da letra. Assim, as 2,5 tribos receberam um espólio extra, que foi compartilhado com seus irmãos que haviam ficado para vigiar suas propriedades. As 2,5 tribos constroem um grande misbeah. Depois que as 2,5 tribos se separaram de Yehoshua pela segunda vez, elas fizeram algo muito estranho antes de cruzar o Jordão. Elas construíram um enorme misbeah na margem oeste do rio Jordão. Assim que Bnei Israel ouviram falar sobre esse misbeah, houve muita especulação sobre ele no acampamento judeu. Todos se perguntaram sobre seu propósito. Os perversos entre Bnei Israel tinham uma explicação útil pronta. Achamos que as 2,5 tribos pretendem oferecer sacrifícios a ídolos nesse misbeah. Eles disseram: mesmo se estivermos errados, eles realmente pretendiam oferecer korbanot a Hashem, ainda assim devem ser repreendidos. É proibido oferecer korbanot em qualquer lugar fora do Mishkan em Shiló. As más línguas vociferaram: por que as 2,5 tribos construíram misbeah em nosso lado do Jordão e não no delas? Elas provavelmente querem nos convencer a participar de seus pecados também. Pensam que aqueles entre nós que vivem mais perto do seu misbeah do que do Mishkan de Shiló virão e oferecerão korbanot em seu misbeah. Os fofoqueiros continuaram difamando as 2,5 tribos até que todos os Bnei Israel se reuniram em Shiló, antecipando a exaltação. Não podemos deixar isso acontecer, eles decidiram. Nós devemos ir à guerra contra nossos próprios irmãos. A Torá ordena que, se a maioria dos judeus em uma cidade adorar ídolos, a cidade se tornará Ir Hanidahat, e o resto de Kal Israel deve destruí-la. Finalmente, os judeus decidiram sabiamente enviar um grupo de homens para as 2,5 tribos para ouvir em primeira mão qual era o propósito real daquele misbeah. A delegação viajara para as 2,5 tribos. Os judeus escolheram os seguintes homens para viajar para as 2,5 tribos: Pinhas, porque era o filho do Cohen Gadol Elazar, e um homem que defendera a honra de Hashem quando ele matou os Zimri. E os 10 Nessim, os líderes das tribos que viviam em Eretz Israel. Esse grupo viajou para o lado leste do Jordão e disse às 2,5 tribos: vocês não sabem que Hashem fica muito irritado com o pecado da adoração a ídolos? Lembre-se quando muitos de nós serviram ao deus Baal Peor no deserto na época de Moshe. Uma praga atingiu todos os judeus. Até hoje, Hashem não perdoou completamente por esse pecado. Mesmo que apenas uma parte do povo judeu sirva a ídolos, Hashem fica zangado com todos nós. Se vocês se rebelarem contra Hashem, ele punirá a todos. Se vocês fizerem o misbeah porque estão longe do Mishkan e querem oferecer korbanot para Hashem, isso também é proibido. Nós temos apenas um Deus e ele pode ser servido apenas em um misbeah, no Mishkan.
Nós convidamos vocês a voltarem para Eretz Israel e viverem entre nós. Deixaremos que se estabeleçam em nossa terra. Mas, por favor, não se rebelem contra Hashem construindo um misbeach. Vocês se esqueceram como um homem, Aham, pecou e todos sofremos por isso? Depois disso, perdemos a guerra contra Ai. Aqui é um caso de não apenas um homem pecando, mas uma grande massa do nosso povo. Nós vemos aqui como eram os tzadikim de Bnei Israel na época de Yehoshua. Eles se sentiam responsáveis uns pelos outros. Eles não permitiriam que uma parte do povo pecasse. As 2,5 tribos se explicam. As 2,5 tribos estavam tão envergonhadas que não puderam encarar Pinhas. Elas, e portanto, falaram apenas com os 10 Nessim. Nós juramos por Hashem, elas disseram, que não tínhamos nenhuma intenção pecaminosa quando construímos o Misbeach. Hashem, quem conhece os pensamentos de cada pessoa, sabe a verdade. Vocês também nos entenderão. Não construímos o Misbeach para oferecer sacrifícios. Pretendemos deixá-lo vazio. Montamos ele porque temíamos que um dia os nossos filhos nos dissessem: nós vivemos tão longe do povo judeu, não temos nada a ver com eles. Não serviremos mais a Hashem deles. Vamos apontar para o grande Misbeach e lhes dizer: este Misbeach foi criado por nossos antepassados para lembrar as futuras gerações de que também servimos a Hashem. Somos parte integrante da nação judaica. Nós nunca oferecemos corbanotos nele, pois isso seria uma rebelião contra Hashem. Embora as 2,5 tribos não tivessem falado diretamente para Pinhas, porque elas o respeitavam, tanto que não quiseram discutir com ele. Pinhas ouviu suas palavras. Ele entendeu que as 2,5 tribos haviam falado a verdade. Ele disse às 2,5 tribos: nós acreditamos em vocês. Hashem não ficará irado por causa do Misbeach. Quando os membros do grupo retornaram a Eretz Canaã, eles relataram as palavras das 2,5 tribos para Bnei Israel. Bnei Israel ficaram sabendo que eles não precisariam ir à guerra contra seus próprios irmãos. Eles ficaram gratos e agradeceram a Hashem por isso. As 2,5 tribos nomearam o Misbeach de testemunho. Este nome mostraria a seus filhos e netos que o Misbeach foi estabelecido para testemunhar que elas, as 2,5 tribos, serviam a Hashem, assim como o resto dos Bnei Israel. Pinhas havia feito a paz entre as 2,5 tribos e o resto de Bnei Israel. Hashem, portanto, prometeu-lhe: os Kohanim e Gedulim que servirão no Beit HaMikdash descenderão de você, Pinhas. O primeiro discurso de Yehoshua. Yehoshua estava agora com 110 anos de idade, prestes a morrer. Ele decidiu dirigir-se à nação antes de sua morte. Ainda haviam muitos Kenanim em Eretz Israel. Yehoshua pensou: talvez depois que eu morrer, os judeus não expulsarão os Kenanim, pois eu não estarei mais aqui para incentivá-los a se livrarem de todos os Kenanim da terra. Se Bnei Israel permitirem que alguns deles permaneçam, os judeus poderão começar a se casar com eles. Devo advertir os judeus para evitar que essas coisas sérias aconteçam. Yehoshua reuniu os juízes do Sanhedrim, os Nessim, outros líderes, bem como todos os Bnei Israel. Esse é o discurso que ele fez. Eu já sou idoso e próximo da morte. Eu dividi a terra inteira entre vocês, mas ainda há alguns não-judeus nela. Eu lhes aviso, vocês devem continuar a expulsar essas nações. Hashem irá ajudá-los como ele fez até agora. Mas se vocês começarem a ser amigáveis com essas nações, elas irão, depois de algum tempo, ensinar-lhes os seus maus caminhos e a sua adoração de ídolos. Vocês poderiam afirmar: não, isso nunca nos acontecerá. Seremos fortes e não nos permitiremos ser influenciados por elas. Pelo contrário, elas aprenderão conosco como servir a Hashem. Porém, eu estou lhes dizendo agora que isso é uma ideia equivocada. Essas nações machucarão e ferirão vocês como espinhos que picam seu corpo e olhos. Primeiro vocês cometerão pequenos pecados. Então vocês progredirão para os mais sérios sem perceber. Depois disso, Hashem não permitirá mais que vocês fiquem na boa terra que ele lhes deu. Assim como Hashem cumpriu todas as suas boas promessas, assim também ele cumprirá a sua promessa de punir vocês. Ele terá que expulsá-los de Eretz Israel. Um ponto importante para aprendermos com o discurso de Yehoshua.
Hoje não vivemos mais entre as 7 nações de Eretz Canaã, mas vivemos entre os não-judeus. E mesmo que eles tenham largado algumas das práticas dos Quenanim, como sacrificar crianças aos deuses, seu modo de vida ainda é ruim e suas ideias estão todas erradas. Aqui estão alguns exemplos. A Torá nos ensina que meninos e meninas devem se comportar com tsniut em relação um ao outro. Depois que um homem e uma mulher se casam, devem permanecer fiéis um ao outro. No mundo não judaico, o oposto é verdadeiro. Os goim tentam atrair a atenção dos outros sempre que possível, seja através de roupas, ações ou de alguma outra forma. Tsniut, modéstia, é considerado antiquado. A Torá nos ensina a acreditar em Hashem, que criou o mundo e é seu mestre. Muitos não-judeus não acreditam que Hashem criou o mundo, e aqueles que acreditam não admitem que devemos seguir as ordens de Hashem. A Torá nos ensina a respeitar nossos pais e professores. Muitos educadores não-judeus incentivam uma criança ou estudante a criticar seus pais ou professores e a não aceitar o que quer que seja dito por eles. A Torá nos ensina a usar apenas palavras limpas e expressões refinadas. O mundo não-judaico se orgulha de sua linguagem suja e baixa. A Torá nos ensina a não perder tempo. Fomos colocados nesse mundo a fim de aprender o máximo possível de Torá e cumprir tantas mitzvot quanto pudermos. Depois que a nossa vida nesse mundo terminar, teremos uma enorme recompensa por nossas realizações. Os não-judeus ensinam o contrário. Você está aqui para se divertir, então aproveite ao máximo. Não se preocupe com coisas sérias, mesmo que a sua consciência ache que isso possa estar errado. Apenas faça o que for bom para o seu corpo. A Torá nos diz exatamente o que é certo e errado, e isso se aplica ao passado, presente e futuro. Já os não-judeus decidem por si mesmos o que é permitido e o que não é, e de tempos em tempos eles mudam suas regras. Podemos pensar que não importa o que o mundo não-judaico ao nosso redor pense ou faça, não seremos influenciados, nós apenas seguiremos a Torá. Isso é o que os judeus pensaram na época de Yehoshua, bem como após a sua morte, mas eles estavam errados. Yehoshua os avisou: se vocês se tornarem amigos dos não-judeus que vivem ao seu redor, vocês aprenderão de seus maus caminhos. Quanto mais próximo nosso contato com os não-judeus, mais aprendemos com eles. Se lemos livros ou revistas não-judaicas ou assistimos TV, aprendemos a pensar de uma maneira não-judaica. Às vezes podemos nem perceber que isso está acontecendo conosco. Um dos nossos trabalhos mais importantes é manter nossas neshamot, almas puras. Podemos fazer isso vendo e ouvindo apenas palavras da Torá e ficando longe de todas as ideias de fontes não judaicas. O Midrash nos dá esse machado. Uma parábola. O pássaro precioso. Um rei disse ao seu servo: olhe para esse pássaro raro. É seu trabalho garantir que ele não voe para longe. Sua vida depende disso. Se você o mantiver em segurança, sua vida estará segura. Mas se ele escapar, você pagará com sua própria vida. Você pode ter certeza de que o servo fez o máximo para proteger o pássaro. Sua vida estava ligada à do pássaro e ele não estava disposto a perder sua vida. A chave para a parábola. O pássaro precioso é a Torá. Hashem disse: enquanto você estiver guardando a Torá, você estará preservando sua própria vida. Mas se você deixar de lado qualquer parte da Torá, você perderá parte da sua vida. A Torá nos dá a vida nesse mundo e no próximo. Ao ficar longe das influências e ideias não judaicas, protegemos nossas vidas. O último discurso de Yehoshua. Mais uma vez, Yehoshua decidiu reunir o povo. Dessa vez, além de falar com todos, ele faria um novo pacto com eles para manterem a Torá. Esse encontro ocorreu em Sherem. Sherem estava perto de Har Gerazim e Har Evad, onde as bênçãos e maldições foram declaradas no dia em que Bnei Israel entraram na terra. Bnei Israel seriam assim lembrados desse evento. Yehoshua ordenou que o Aharon fosse trazido para Sherem para essa reunião especial. Isso tornaria o pacto mais solene. Quando todos os Bnei Israel, juntamente com seus líderes, foram reunidos, Yehoshua começou dizendo: Hashem mostrou a vocês que os deuses das outras nações são impotentes. O pai de Abraham, Tera, serviu a ídolos do outro lado do rio Eufrates, junto com seu filho Nahor.
Mas o outro filho de Tera, Abraham, percebeu que esses ídolos eram falsos. Ele se recusou a se curvar a eles. Hashem levou Abraham para longe da casa de seu pai e o trouxe para a era de Canaã. Ali deu-lhe um filho, Itzac, e para Itzac deu Jacó e Esaú. Para Esaú deu Har Seir como sua terra, para que ele não reivindicasse uma porção em Eretz Israel. Os filhos de Jacó, seus pais, desceram ao Egito e viram ali ídolos egípcios. Quando Hashem remiu seus antepassados do Egito e afogou os egípcios no mar, vocês viram claramente o quão imponentes seus deuses eram. Mais tarde, Moshe venceu os dois poderosos reis Sihon e Og. Vocês também viram que os deuses dos Emorim eram falsos. Talvez naquela época vocês ainda pensassem que os deuses dos Cananim eram poderosos. Mas quando entramos em Eretz Canaã, Jericó e outras cidades fortificadas caíram. E vocês viram com seus próprios olhos que os deuses dos Cananim também foram inúteis. Se algum de vocês possui imagens de ídolos que vocês tiraram do saque em qualquer uma de nossas batalhas, agora é a hora de se livrar delas. E se algum de vocês pensa em servir a ídolos, façam techuvá imediatamente. E Yehoshua queria testar o povo. Será que algum deles secretamente desejou servir a ídolos? Ele então clamou: talvez vocês realmente não se sintam bem servindo a Hashem. Talvez vocês prefiram servir aos deuses de seu antepassado Tera ou aos deuses de Canaã. Vocês podem decidir a quem desejam servir. Mas quero que vocês saibam que eu e minha família definitivamente continuaremos servindo a Hashem, mesmo que vocês não o façam. Todo o povo exclamou em uníssono: Haze Shalom. Nós não iremos deixar Hashem servir a ídolos. Hashem fez muitas coisas boas por nós. Ele nos tirou do Egito quando éramos escravos. Ele realizou milagres para nós. Ele expulsou as nações de Eretz Canaã. Vamos servir apenas a Hashem. Ele é o nosso Deus. E Yehoshua ainda não estava satisfeito com a resposta do povo. Será que eles queriam mesmo servir a Hashem porque ele fez todas essas coisas boas para eles? Ele queria ouvir as pessoas dizerem: queremos servir a Hashem porque estamos convencidos de que ele é o verdadeiro e único Deus. E Yehoshua, portanto, desafiou o povo. Hashem é muito rigoroso. Ele disse: tem certeza de que vocês querem lhe servir, mesmo que ele puna vocês pelos seus pecados? Se vocês servirem a ídolos, ele não será mais gentil com vocês. Ele irá destruí-los. Como Yehoshua esperava, o povo respondeu: nós ainda serviremos a Hashem. E Yehoshua respondeu: hoje vocês são testemunhas de que escolheram servir a Hashem. Somos testemunhas, respondeu o povo. Naquele momento, Yehoshua fez um pacto com o povo. Em Sherem, em frente do Aharon, Yehoshua estreou o livro de Yehoshua e colocou ao lado do Sefer Torá de Moshe. Ele ergueu uma grande pedra em Sherem para lembrar a Bnei Israel para sempre dessa reunião e do pacto. Os ensinamentos de Yehoshua. Nós já explicamos que Yehoshua ensinou os Bnei Israel a segunda bênção do Bicat Hamazon, na qual agradecemos a Hashem pela terra. E depois que Jericó foi conquistada, ele compôs a Tefilá Aleinu, que dizemos todos os dias após o Shemoneh Etzri. Em Sherem, Yehoshua também ensinou aos Bnei Israel 10 regras que ele redigiu. Essas regras ajudariam a evitar a confusão entre os judeus, para que eles pudessem conviver da melhor forma possível. Vejamos algumas dessas regras. Se um judeu é dono de uma floresta, ele não pode impedir outros judeus de pastarem seus animais lá. Não faz diferença se os animais comem lá ou não. Se não prejudicar o dono e é um favor para os outros, ele deve permitir isso. Se alguém tiver uma nascente de água em sua propriedade, ele deve deixar que as pessoas de sua cidade bebam dela sem cobrar nada. Mesmo que o lago Tiberia esteja na propriedade de Naftali, Naftali deve permitir que qualquer judeu que deseje pesque nele. Se alguém encontrar um Meit Mitzvah, um judeu morto ou abandonado, o corpo deve ser enterrado no local. O dono da terra deve dar permissão para a sepultura ser cavada em sua propriedade e o judeu morto ser sepultado ali. Yehoshua também providenciou estradas em Eretz Israel para tornar mais fácil para os judeus viajarem de um lugar para o outro. O enterro de Yehoshua. Logo depois que Yehoshua terminou seu discurso, ele morreu. Bnei Israel deixaram em Timna Serah, a cidade que ele escolheu para sua propriedade.
Eles colocaram uma gravura do sol sobre o túmulo para lembrar a todos: aqui jaz o grande líder que fez o sol parar no céu. Quando Yehoshua faleceu, todos os Bnei Israel deveriam ter ido ao seu funeral e lamentado por ele. No entanto, eles cometeram um erro, como veremos adiante. Na verdade, Yehoshua foi um grande líder, ficando atrás apenas de Moshe. De fato, houve muitos milagres e eventos semelhantes nas vidas de ambos, Moshe e Yehoshua. O Midrash nos conta, Moshe e Yehoshua eram semelhantes. Moshe guiou os judeus para fora do Egito e Yehoshua os levou para Eretz Canaã. O rosto de Moshe brilhava com raios da Shekinah tão brilhantes quanto o sol. O rosto de Yehoshua também brilhava, mas com uma luz mais fraca, comparável à da lua. O brilho no rosto de ambos indicava que eles eram como anjos, que refletem o brilho da Shekinah. Moshe dividiu Yansuf para Bnei Israel e Yehoshua dividiu o rio Jordão. Moshe construiu um Misbeach ao pé do Har Sinai e Yehoshua construiu um Misbeach em Har Elval. Moshe foi ordenado na sarça ardente no Har Sinai. Tire seus sapatos. Aí Yehoshua também foi ordenado remover seus sapatos antes de conquistar Jericó. Moshe fez o sol e a lua ficarem parados na guerra contra os Emorim, e assim também fez Yehoshua. Moshe cantou uma shirá no Yansuf, e Yehoshua cantou uma shirá quando ordenou ao sol que ficasse parado. Moshe derrotou Shihon e Og, e Yehoshua derrotou 31 reis de Eretz Canaã. Moshe escreveu a Torá sobre as grandes pedras e Yehoshua também. Certamente, esse grande líder Yehoshua merecia ser publicamente lamentado por toda a nação. De fato, Yehoshua foi enterrado às pressas, sem muito luto, porque os judeus tinham acabado de receber seus próprios campos e fazendas. Isso foi muito emocionante para eles. Finalmente, eles poderiam arar a terra, semear e aproveitar a sua própria colheita. Mas tudo isso exigia trabalho duro. Havia também árvores frutíferas e hortas que precisavam ser cuidadosamente trabalhadas e cuidadas. Quando os proprietários das terras souberam da morte de Yehoshua, eles estavam tão ocupados que não queriam passar muito tempo lamentando por ele. Eles apenas compareceram brevemente ao enterro e logo retornaram ao seu trabalho. É uma grande mitzvah participar do sepultamento de um Talmid Chacham. Quando um Talmid Chacham falece, cada judeu perde alguma coisa, porque enquanto o Talmid Chacham vivia, seus méritos protegiam a todos os judeus. Os Equinim que lideraram o povo após a morte de Yehoshua deveriam ter providenciado para que Bnei Israel lamentassem adequadamente por Yehoshua. Já que eles não fizeram isso, Hashem ficou irado. Um terremoto sacudiu Eretz Israel. Como punição, os Equinim morreram logo depois. Yosef é enterrado. Você se lembra que Moshe havia levantado o Aharon de Yosef no rio Nilo? Bnei Israel o levaram consigo ao lado do Aharon de Hashem, enquanto viajavam pelo deserto. Depois que a terra de Eretz Israel foi dividida, Bnei Israel enterraram Yosef no caixão em Sherem. Por que Yosef foi enterrado na cidade de Sherem? Em Sherem, os filhos de Jacó venderam Yosef como escravo para o Egito. Antes de morrer, Yosef pediu a Bnei Israel, por favor, enterre-me em Sherem, já que eu fui raptado lá. Ao devolver o Aharon de Yosef para Sherem, Bnei Israel compensaram o pecado de tê-lo vendido. Elazar, o Cohen Gadol, morre. Logo após a morte de Yehoshua, o filho de Aharon, Elazar, o Cohen Gadol, também morreu. Dessa vez, os judeus não repetiram o erro de que cometeram após a morte de Yehoshua. Todos eles interromperam o trabalho agrícola e começaram a lamentar publicamente por Elazar, que estivera ao lado de Yehoshua durante a divisão da terra. Foi ele quem repetidamente perguntou a Urim e Tumim sobre tudo que Bnei Israel precisavam saber. Elazar foi enterrado em sua propriedade em Ha-Efraim. Via de regra, os Kohanim não possuíam terra. No entanto, Elazar havia se casado com uma mulher de outras Shevet e por isso possuía terras. Quando ela morreu, ele herdou a propriedade dela. O que aconteceu depois que Yehoshua morreu? Enquanto Yehoshua esteve vivo, todos os Bnei Israel serviram apenas a Hashem. Após a sua morte, os Equinim se tornaram os novos líderes. Durante sua liderança, nenhum judeu jamais serviu a ídolos. Todos eles se lembravam dos discursos de despedida de Yehoshua e do pacto que fizera com eles.
Além disso, eles respeitavam os Equinim e ficaram envergonhados se abandonasse o serviço a Hashem, enquanto os líderes estivessem no comando. Os Equinim também constantemente lembravam aos judeus as muitas maravilhas que Hashem fez por eles depois que eles entraram em Eretz Israel. No entanto, a geração que cresceu após a época de Yehoshua e os Equinim, que não tinham ouvido pessoalmente suas palavras, lentamente começaram a se tornar amigos dos não-judeus que ainda viviam em Eretz Canaã. Gradualmente, como Yehoshua havia predito, os judeus aprenderam os maus caminhos de seus vizinhos não-judeus. O que aconteceu depois será contado no livro de Shoftim.